vamos de mais entrevista aqui no Jornal da Rede Alesp. Nós vamos falar agora com a médica infectologista doutora Rita Manzano Sarti. Vamos conversar sobre HIV. O Brasil tem 920 mil pessoas vivendo com a doença. Bom dia, doutora Rita. Seja bem-vinda aqui ao Jornal da Assembleia. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Doutora, é importante, em 1º de dezembro, foi celebrado o Dia Mundial de Luta contra a AIDS. O que essa doença, o que essa doença difere do HIV? Então, são coisas bem diferentes que é importante a gente diferenciar, né? A AIDS, que vem do inglês AIDS, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida, é quando a pessoa que adquire o HIV já tem algumas doenças que são definidoras dessa síndrome, né? Já tem doenças mais graves que vão refletir ali o quanto a imunidade dessa pessoa está comprometida. Hoje, uma pessoa que adquire o HIV, a gente fala um soro positivo, uma pessoa que vive ou convive com HIV, é somente o indivíduo que se infectou, mas ainda não manifestou a doença. Doutora, conta um pouco para a gente, então, da situação do HIV no Brasil, né? O número, então, de pessoas infectadas, o tratamento, e se nos últimos anos também esse número tem crescido. Sim, de acordo com o último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, que saiu há 2 dias atrás, sobre o boletim 2020, mas os dados refletem o período de 2019, como foi falado, nós temos 920 mil pessoas vivendo com HIV no Brasil. O maior número de casos se encontra entre jovens de 25 a 39 anos, cerca de 52% do sexo masculino. A gente pode observar que houve uma queda de mortalidade de cerca de 17,2% nas pessoas com HIV no Brasil. Porém, a gente tem ainda até 2019 cerca de 42 mil novos casos por ano. Então, vale aqui a lembrança de que, assim, tem menos gente morrendo, mas o número de infecções ainda continua muito alto. Agora, doutora, importante também, sabemos, A gente sabe que não há cura, mas como funciona e o que nós temos aí de melhor em termos de tratamento? Então, nós temos aí muito tempo de tratamento no Brasil, o acesso universal às medicações antirretrovirais. O Brasil foi pioneiro no programa de AIDS, fornecendo gratuitamente esses medicamentos, e eu vejo como uma evolução. Se a gente lembrar lá no passado, quando começaram os medicamentos para HIV, o paciente chegava a tomar 15, 16 comprimidos por dia. Hoje o tratamento está bem mais fácil, isso implica diretamente na adesão do paciente. A gente sabe que é difícil tomar 1 ou 2 comprimidos por dia, imagina naquela época que a gente tinha que tomar mais de 10. Então houve uma evolução, os remédios estão seguros, eficazes, com um menor índice de efeito colateral, porque o paciente vai tomar remédio para a vida toda. Então, que seja uma terapia mais amigável e mais fácil dele tomar. Temos hoje promessas de tratamentos aí que serão injetáveis, e o paciente vai poder tomar uma vez por mês, uma vez a cada 2, 3 meses, facilitando ainda mais a adesão do paciente. Doutora, a senhora falou que o número, então, de mortes tem caído, mas o número alto de contaminações, então, por ano no Brasil. A que se dá isso? Por que esse número ainda, a gente entende a questão da morte, até por conta dos tratamentos e da medicação. Uhum. Mas o que se dá, esse aumento ainda continua, pessoas ainda continuam se contaminando com uma doença que todo mundo sabe que é muito grave. Pois é muito grave, mas tem um outro aspecto, Hoje, ter HIV, a pessoa que tem HIV tem uma outra perspectiva de vida, não é mais um diagnóstico de morte, desde que ela inicie o tratamento. O que eu acho é que falta informação.
a gente precisa falar sobre HIV. Ainda é uma doença que traz consigo muito preconceito, muito estigma. As pessoas às vezes têm vergonha de testar, têm vergonha de falar sobre sexualidade, não sabem muitas vezes que a gente tem maneiras aí de prevenir o HIV, que não só o preservativo, que continua seguindo firme, mas não é só isso. Então, eu acredito que a falta de informação, essa capilaridade de informação para as pessoas mais vulneráveis, talvez as pessoas que tenham menos acesso à informação, uma condição, às vezes, econômica não tão privilegiada, talvez seja responsável por isso, tomado ao fato de que se transformou numa doença crônica, de que agora é uma doença manejável, posso tomar um remédio e ficar bem. Então, falta falar sobre HIV, nós precisamos falar sobre isso. Agora, doutora, é importante a gente explicar, né, até de forma didática para o nosso telespectador, a pessoa que tem o HIV hoje, com as novas tecnologias e tratamentos, novos remédios que todo dia, né, aparecem e cada vez aí com mais eficácia. Ela leva uma vida normal? Sim, ela pode levar uma vida completamente normal. Hoje a gente tem que lembrar que a gente tem algumas doenças outras crônicas, né? Diabetes, hipertensão, são pessoas que às vezes tomam até mais remédio, quer dizer, um número de comprimidos maior do que o portador de HIV. Então, elas podem trabalhar, elas podem fazer planos, né? Hoje tem como evitar a transmissão vertical, seja de mãe para filho. Então, é uma vida praticamente normal, lembrando que desde que a pessoa procure se testar, procure conhecer o diagnóstico e procure o tratamento. Doutora, nós temos várias campanhas, né, de saúde pública que acabam estimulando ali, às vezes campanhas que acontecem nas estações do metrô ou algumas praças, para essa testagem rápida, né? É, a senhora acha que esse é um caminho também? Essas campanhas, a senhora falou da questão de não ter informação, né? Sim, eu acho que é muito válido, né? É uma estratégia que colabora muito para que as pessoas conheçam o seu diagnóstico, porque a pessoa que não conhece o diagnóstico de HIV, ela está transmitindo isso para outros e aí a epidemia não vai ter fim, né? Então, é muito válido. Nessas campanhas, geralmente, a pessoa faz uma testagem, tem uma espécie de acolhimento, mesmo que um pouco mais breve, mas ela é acolhida. Explicado para ela o que significa HIV, como eu disse, não é todo mundo que sabe, e desse acolhimento que vem dessa campanha, isso é um fator determinante para o paciente voltar a procurar. Não adianta ele fazer o teste e ir embora desesperado, não saber o que fazer da vida. Então, vale a pena, sim, essa campanha junto com esse acolhimento. Uhum. Agora, doutora, é importante a gente salientar para o nosso telespectador, cada dia mais a gente tem que realizar campanhas e conscientizar as pessoas que é importante fugir da história do preconceito. Como tem se trabalhado isso ultimamente, doutora? O HIV é uma doença que carrega um estigma, né? É muito mais difícil hoje a pessoa dizer que tem HIV do que quem tem diabetes, do que quem tem alguma outra doença crônica. E é preciso combater isso, né? Como? De novo falando, levando a informação correta para as pessoas, falando sobre saúde sexual, é importante isso, falando sobre saúde mental, sexualidade das pessoas, tanto para os mais jovens quanto para uma população mais idosa, que também tem sido acometida, né? Uma população que não aprendeu, não usou o preservativo há um tempo atrás. Então, a gente vê um aumento também, não tão importante quanto os jovens, mas também um aumento importante na população idosa. Então, é levar a informação. Eu acho que o preconceito não pode ser mais importante que o vírus, e nunca será. Então, nesse ano que o mote da campanha é solidariedade, né, e responsabilidade compartilhada, que sejamos mais solidários, que a gente fale sobre isso, sobre as formas de prevenção, e que não é vergonha alguma ter HIV, né? Que a pessoa procure tratamento, procure informação
e consiga levar a sua vida, os seus planos, um ser humano como qualquer outro. Doutora, há até pouco tempo, né, havia uma prática de pessoas que acabavam suspeitando que podiam estar infectadas e iam doar sangue, né, para até ter meio que um resultado de exame, né? Hoje em dia isso, além de não ser indicado, existem postos, né, centros que lidam exatamente com isso que a pessoa pode procurar. Sim, hoje é conhecido como CTAs, então são centros de testagem e acolhimento e aconselhamento que estão espalhados aí em todos os municípios, em que a pessoa pode procurar. Nem sempre o CTA ele está ligado a um lugar de tratamento do HIV. Então, às vezes a pessoa tem vergonha de ir até lá, eu vou ser vista ali. Não, ela pode sim pedir o teste e saber do seu diagnóstico, além das campanhas que a gente vê nas ruas aí, como você bem comentou. Eu queria até passar um dos endereços, então, Guga, do Centro de Referência de Treinamento DST AIDS de São Paulo, que fica na rua Santa Cruz, 81, na Vila Mariana, bem pertinho ali do metrô. Eu já fiz algumas matérias lá, inclusive, e que tem, né, doutora, o atendimento também a essas pessoas, o acompanhamento. É ideal, então, também diagnosticando ou tendo alguma dúvida, iniciar o tratamento o mais rápido possível, né? Porque essa doença, ela acaba, então, tirando a imunidade da pessoa e ela fica mais vulnerável a outras doenças. Sim, e a pessoa, eu trabalhei no CRT muito tempo e lá é excelente, essa parte de acolhimento é muito bem feita. A pessoa também pode procurar informações sobre prevenção, né? Hoje a gente tem algumas maneiras de prevenção, como eu disse, que não só a camisinha, a pessoa pode ter o que a gente chama de PrEP, né? Uma profilaxia pré-exposição. Então, antes da pessoa se expor, ela pode ir lá se aconselhar, tomar medicamento, enfim, e realmente se prevenir. Então, além do tratamento e do diagnóstico, que ela procure também esses lugares que estão aptos a fornecer informações sobre a prevenção do vírus. Legal, doutor. Eu quero agradecer a sua participação no Jornal da Rede Alesp desta sexta-feira. Até uma próxima oportunidade. Isso é um assunto que é muito importante a gente sempre aqui trazer de utilidade pública para os nossos telespectadores. Obrigado, doutora. Obrigada. Eu que agradeço. Um bom dia para vocês. Ótimo dia para a senhora.